Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Em uma competição esportiva, um halterofilista de 80 kg, levantando uma barra metálica de 120 kg, apoia-se sobre seus pés, cuja área de contato com o piso é de 25 cm². Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e lembrando-se de que a pressão é o efeito produzido por uma força sobre uma área, e considerando que essa força atua uniformemente sobre toda a extensão da área de contato, a pressão exercida pelo halterofilista sobre o piso em Pascal é de quanto? Letra A, 2 vezes 10 elevado a 5, B, 8 vezes 10 elevado a 5, C, 12 vezes 10 elevado a 5, D, 25 vezes 10 elevado a 5 e letra E, 2 vezes 10 elevado a 6. Vamos lá para a mãozinha. Então, galera, vamos começar aí anotando as informações. A questão começa falando que a massa do halterofilista é igual a 80 kg e que a barra que ele está sustentando tem massa de 120 kg. Os seus pés que estão em contato com o chão têm área total de 25 cm². Considerando que isso tudo aí está em equilíbrio, nós queremos descobrir qual é a pressão que ele vai exercer sobre o piso. Só que a questão exigiu uma unidade de medida, que é essa medida aí em Pascal. Sendo que 1 Pascal é equivalente a 1 Newton por metro quadrado. Então, na hora de colocar as minhas informações, eu tenho que respeitar o que está sendo pedido. Vamos lá. Primeiramente, pressão tem a ver com a força que está sendo exercida na superfície sobre a área de atuação. Eu até sei a área de atuação, eu ainda não sei qual é a força. Pensa, esse corpo ele está sobre a superfície. Quais são as forças que atuam nele? Primeiramente, se ele está no planeta e tem massa, ele sofre a ação da força gravitacional, que a gente chama de força-peso, que vai puxar ele para baixo quando a gente observa a situação de frente. Ele não vai se mover porque o chão está impedindo, exercendo uma força para cima que a gente chama de força normal. Essa força normal é a força de contato entre os seus pés e a superfície. Então é ela que a gente precisa descobrir. De acordo com a primeira lei de Newton, se eu tenho uma situação que está mantendo o repouso, está mantendo em equilíbrio, e tem uma força puxando ele para cima e uma para baixo, a condição para o equilíbrio ser mantido, para a força resultante ser zero, é que a de cima tem a mesma intensidade da de baixo. E o peso, eu tenho uma fórmula para calcular, que é massa vezes a gravidade. Só que quando eu for trabalhar a massa, eu tenho que levar em consideração que esse halterofilista está sustentando aquela barra também. Então a massa total que ele está erguendo é a massa dele mais a massa da barra. 80 mais 120 dá 200 kg. Então na hora de colocar aqui, vai ser assim, a normal, que tem um valor equivalente ao peso, nessas condições, vai ser igual a 200 vezes a gravidade, que a própria questão deu para você usar como 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a intensidade dessa força de contato aí é de 2.000 newtons. Beleza, já descobrimos a força. Agora a área de contato. Para eu obter a unidade de medida da resposta em Pascal, a força tem que estar em Newton, já está, e a área tem que estar em metros quadrados e não está. Como que a gente faz essa conversão? Se eu estivesse passando de centímetro para metro, bastava eu dividir por 100. Como eu estou passando de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente vai dividir por 100 ao quadrado. 100 elevado ao quadrado, se eu represento em potência de 10, ele vai dar 10 elevado
a 4. Para representar que está ocorrendo uma divisão, o expoente a gente coloca negativo. Então o que a gente tem aqui é que essa área é equivalente a 25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. E na hora de colocar ali na minha conta, esse valor que eu vou ter que botar para dar com a medida que foi solicitada. Então vamos lá. A pressão ela pode ser medida nessas condições como a força sobre a área de atuação dessa força. Onde a força que está sendo feita aqui, ó, que é a força de contato com a superfície, é equivalente à força normal, que eu sei o seu valor. O valor vale 2.000 newtons. Sobre a área de atuação, que está associada à área dos pés do halterofilista, que em metro quadrado vale 25 vezes 10 a menos 4. Então sobrou essa conta aí para a gente fazer. Você tem que dividir primeiramente os 2.000 pelo 25. Né? Se isso for difícil para você, se você tiver dificuldade com esse tipo de conta, a gente tem como simplificar. Quando a gente tem um número dividido por 25, uma forma de simplificar é multiplicar por 4 embaixo e em cima. Sempre lembrando que numa fração que a gente faz embaixo, tem que fazer em cima também para não mudar o seu valor. Então vamos lá. 2.000 vezes 4 dá 8.000. E 4 vezes 25 dá 100. E dividir por 100 é bem mais fácil, porque é um número simples de fazer conta. Principalmente quando o numerador também tem zeros ali, ó, ao seu final. Então basta você cortar os zeros. Então sobrou aí para você 80 dividido por 10 elevado a menos 4. A potência, quando ela está na região de baixo da fração, eu posso jogar ela para cima somente alterando o sinal do expoente. Se ela estava dividindo com expoente negativo, eu jogo para cima multiplicando com expoente positivo. Então isso aí já é uma resposta, mas todas as alternativas estão em notação científica. E para isso o número à frente da potência não pode passar de 10, tem que ficar entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Como ele passa de 10, eu tenho que andar com as casas decimais para a esquerda até que fique entre 1 e 10. Então não é muito difícil. Quando a vírgula não está explícita, quer dizer que ela está aqui no final do número. Para o número ficar entre 1 e 10, eu só preciso andar uma casa para a esquerda, que aí vai virar o 8. Mas cada casa para a esquerda que você anda no número da frente, no expoente você vai somar uma unidade. Então a nossa resposta aí no final vai ser 8 vezes 10 elevado a 5, com a medida desejada, que é o Pascal. Então esse daí é o nosso gabarito, e essa resposta ela se encontra na letra B.